Olá, bom dia você que está nos assistindo hoje. Meu nome é Jéssica, estou aqui com o Dr. Jefferson e hoje nós viemos aqui para compartilhar com você algumas dicas, boas práticas para conformidade na sua serventia e também comentar um pouquinho sobre o audit, que é um serviço que há 10 anos a Officer realiza, é um dos serviços de maior sucesso da história da Officer Soft e nós queremos trazer todo o aprendizado, toda a bagagem que a gente conquistou nesses últimos 10 anos para que você possa aplicar aí na sua serventia. Então a ideia é que você saia daqui já com dicas práticas para você aplicar no seu dia a dia. Seja bem-vindo, Dr. Jefferson. Obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigado, Jéssica. É um prazer estar aqui. Espero que seja muito proveitoso para todos. A gente conversar um pouquinho sobre o audit e sobre a própria segurança jurídica dos cartórios. Legal, obrigada. Bom, então já estamos com o nosso cafezinho, né? Sim. A ideia é que esse é um bate-papo descontraído. Dr. Jefferson, para começar, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre o que é o audit, né? Já para a gente tirar a curiosidade de quem não conhece, para a gente entrar no nosso assunto. E qual que é o principal objetivo dele para a serventia extrajudicial? Certo. O audit, ele nada mais é do que uma simulação de uma correição. Uhum. Então, um profissional da OfficerSoft vai até o cartório e lá ele faz praticamente todos os quesitos da corregedoria, né? Uhum. Além dos quesitos que são da corregedoria, a gente tem quesitos próprios que a gente identificou durante esses mais de 30 anos de experiência da OfficerSoft, que são questões que são importantes para o cartório, que não necessariamente constam no quesito da corregedoria, né? E Uhum. o principal objetivo, eu acho que nada mais é do que a segurança jurídica do cartório e a segurança do próprio delegatário, né? Ele vai ter certeza de que as normas ele está seguindo do jeito que é para ser, que os procedimentos estão sendo seguidos pelos seus prepostos. Então, eu acho que esse é o caminho, é o que pretende o audit. Que legal, gostei. E deixa eu te perguntar, qual que é a diferença entre o audit e Uhum. uma correção feita pela corregedoria, assim, na sua visão, em objetivos práticos? O audit, ele é um serviço prestado pela Uhum. gente, então ele não tem aquela carga, aquele peso do que uma correção teria, Uhum. certo? Na correção oficial, alguns acabam ficando mais tensos, porque, enfim, dependendo do resultado, o que for identificado pela corregedoria, ele pode ter algum tipo de processo administrativo, né? E no audit não acontece isso, né? São tudo Uhum. orientações do que ele deve fazer, o que ele tem que ajustar, o que ele tem que observar. Então, essa é a principal diferença, sabe? Não tem aquele peso do que uma correção de fato teria. E, de fato, é, tem um engajamento maior dos próprios prepostos do cartório, né? Uhum. Porque, como eles não estão sujeitos a uma punição ou algo assim, acaba tendo uma cooperação de todos para ter um resultado satisfatório do audit. Legal, não tem aquela tensão da correção, as pessoas ficam mais abertas, né? Exato, Conversam mais. é bem isso. Legal. Eu vou fazer um parênteses aqui, de uma pergunta que não estava no nosso roteiro, mas que me gerou uma curiosidade quando você começou a explicar. A gente sabe que existem outras empresas que prestam consultorias Uhum. para cartório, né? Consultorias de gestão. Mas não é o caso do audit. Então, se a gente fosse colocar em termos de diferença, assim, o que o audit vai entregar que é diferente de uma consultoria de gestão, por exemplo, de processos mais geral, assim? É, uma gestão de processos, eu entendo que ela tenta melhorar a parte de eficiência do cartório, né? Uhum, Esse não é o objetivo primário do audit, apesar de a gente chegar a bater algumas questões, conversar um pouco sobre isso, uhum, mas não é o objetivo primário dele, né? Então, acho que essa é uma diferença. Ele foca mais na parte da segurança jurídica uhum. para garantir que as normas estão sendo seguidas, né? Perfeito. Então, ele não está usando uma teoria de administração, então olhando mesmo para a parte de compliance da serventia, né? Perfeito, exato. Legal. E agora eu quero que você traga um pouquinho da tua experiência, até para ajudar quem está nos assistindo, né? Doutor, qual foi o maior risco jurídico que você já identificou em uma auditoria? Algo que quem está nos assistindo talvez escute a gente e Sim, pense, poxa, acho que eu posso verificar isso aqui na minha serventia. eu acho que a maior questão que pega em correições e em tudo mais é a cobrança de emolumentos. Uhum, Então, é praxe em praticamente todas as reuniões que a gente visita, algum ato está sendo cobrado de forma errada. uhum, Procurações sendo cobrados com a cota errada,
emolumentos de inventário é um bem Hum, comum que é uhum, cobrado errado, faixas erradas de emolumentos. Então, a parte de cobrança de emolumentos, que acaba sendo um quesito bem observado pela corregedoria, que a gente acaba sempre encontrando alguma divergência nos cartórios. uhum. E, fora isso, comunicações de outras serventias ou para o próprio ato, a gente também encontra bastante uma falha assim dos cartórios. Né? Legal. São casos que a gente acaba pegando bastante, mas eu Uhum, acho que de maior risco mesmo é os emolumentos. uhum. Acaba mexendo no dinheiro. Se cobra mais, está cobrando a mais do cliente. Se cobra menos, está deixando de recolher o FRJ. Uhum. Então, É um problema. isso. Acho que esse é o principal. Legal, gostei. E quais são as áreas da serventia que costumam apresentar maior inconformidade? Você citou aqui a parte de emolumentos, né? A gente está Uhum. falando aqui do notarial, nos exemplos que você trouxe, né? Isso. E dentre as outras especialidades, tem alguma coisa que se destaca mais? No registro civil, no processo? Na parte do registro civil, é principalmente o de pessoas naturais, né? Uhum, Na parte de processos administrativos, assim, a ausência de alguns documentos que são obrigatórios para um processo administrativo, para reconhecimento de paternidade, na habilitação de casamento, então são algo comum hum, que também pega bastante. uhum, Na parte de registro de títulos e documentos e pessoa jurídica, acaba tendo menos quesitos. De fato, são duas especialidades que estão mais em compliance, pelo que a gente vem observando. uhum. Talvez não são tão usadas pelos clientes, mas por enquanto, na minha experiência, não é algo que tenha pegado muito Legal. nos cartórios. Na parte de protesto, o protesto hoje ele está bem correto, ele Uhum, está bem informatizado com a Semprot e tudo mais. Então, a falha humana ela pode acontecer na parte de intimações ou uhum. alguma uma parte assim, mas hoje em dia está bem em ordem a parte de protesto. Assim. Legal. E esse ano a gente teve uma novidade que foi o lançamento do Audit para o registro de imóveis. Ah, perfeito. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência e das serventias onde a gente já realizou, né? Um Sim. pouquinho de como foi a experiência do cliente em ter feito essa novidade. Esse ano a gente formatou o serviço para o registro de imóveis, né? A gente conseguiu aplicar ali em 4 serventias. Uhum, Todas elas tiveram um feedback muito bom. Por enquanto, não encontramos muitos quesitos assim que acabaram sendo repetidos. Cada uma acaba falhando em algum ponto específico, mas nada por enquanto que tenha me chamado a atenção por ser uma falha grave, assim, né? É uhum, alguma falha de processo, alguma questão que é de fácil ser ajustado, uhum. mas à medida que o serviço for evoluindo, começam a surgir padrões, né? Exatamente, a gente vai começando a identificar, né? Legal. E, doutor, quando a gente fala sobre normas, leis ou provimentos, né, que embasam o trabalho do audit, a gente está se baseando em quê? Você trouxe no início também que alguns quesitos são da nossa experiência, né? Então, eu Uhum. queria que você trouxesse um pouquinho para quem está nos acompanhando, entender de onde vêm esses quesitos que a gente atua. Os quesitos eles são principalmente do Código de Normas de Santa Catarina, né? Mas não se limita a eles. Uhum, A gente tem quesitos da parte do Código de Normas do CNJ, da Lei uhum, 6.015. Dependendo do ato, tem alguma lei específica, né? Em parte de imóveis rurais, tem até normativas do INCRA que acabam sendo aplicadas. legal, Então, um calabouço legal muito extenso, sabe? perfeito. Mas a base mesmo hoje acaba sendo o Código de Normas de Santa Catarina. E, como eu comentei ali de quesitos que foram desenvolvidos pela gente, às vezes são questões que tem no Código de Normas, Uhum, mas que não tem especificamente um quesito para aquele ordenamento, sabe? Então foi algo que foi desenvolvido que a gente viu que é, havia essa falta nos quesitos da corregedoria e a gente uhum, incluiu para agregar o serviço. que legal, bacana. Então é bem completo, né? Sim. Outra coisa que eu queria te perguntar de que forma que o audit ajuda a proteger o delegatário e a equipe dele, né? Digamos Uhum. que você vai lá e encontra uma não conformidade. Como que isso impacta diretamente na serventia? É, o audit, por ser uma simulação de uma correção, Uhum, ele vai identificar os quesitos, as não conformidades do cartório.
ao invés do delegatário ter que responder a um processo administrativo, prestar os esclarecimentos para a corregedoria o porquê que aquilo aconteceu, ele vai ter um tempo para fazer as adequações do cartório, daquele procedimento, daquele processo, Uhum. para quando de fato vier a correção, ele já ter aquilo mapeado, aquela situação corrigida, ou se for algum procedimento que estava sendo feito errado, eles conseguem adequar o procedimento. Uhum. E mesmo se a correção identificou um ato antigo que estava com aquela falha, o delegatário já consegue demonstrar que não, ele verificou que de fato estava errado, mas já corrigiu e Uhum. que os atos daquela data em diante já estão corretos. Perfeito. Então, acaba dando essa segurança para o delegatário. Perfeito. E a auditoria, né? Quando a gente fala do termo auditoria, é algo que existe em todas as áreas, né? Então a gente Uhum. pode ter uma auditoria financeira, uma auditoria fiscal, uma auditoria comercial de alguma empresa. Então, o fato de ter esse tipo de processo faz com que o delegatário se resguarde, né? Que Sim. ele está fazendo de forma correta. E também é um bom trabalho para a sociedade, né? Afinal, os cartórios servem à sociedade, né? De alguma forma, né? A sociedade que está sendo impactada diretamente. Exato, exato. O final o público-alvo do cartório são os clientes, né? São a comunidade que ele está inserido. Então, com um audit ali, garante que todas as pessoas que transitam no cartório saiam de lá satisfeitos e com a garantia de que aquele ato que foram lá praticar vai estar em conformidade, né? Perfeito. Bom, última pergunta, duas últimas na verdade. Quanto tempo em média leva para concluir um audit? Uhum. E aí eu queria que você finalizasse com uma dica de ouro para quem está nos ouvindo, nos Hum, assistindo, para manter a sua serventia em conformidade. certo. O tempo do audit, ele leva em média 2 dias. Uhum. A gente se desloca até a serventia ali. Geralmente chega na hora que abre, fica até a hora que fecha. A gente para o almoço, mas fica o dia todo ali na serventia. E, Uhum. em média, são esses 2 dias de serviço, né? É, a gente pega tanto a parte de normas gerais e as especialidades do cartório, né? Normas gerais é a parte de o mural da serventia, área restrita, a Uhum. parte de selo, coisas mais gerais, né? Que acabam pegando todas as especialidades. E daí a gente parte para as especialidades de fato, né? Notas, registro civil de pessoas naturais, títulos e documentos. Uhum. E todo esse serviço leva em média 2 dias. E ao final a gente passa o relatório, né? Perfeito. No relatório daí vão ter todas as não conformidades que foram identificadas. Uma dica de ouro. Eu acho que a gente verifica muito nos cartórios que não existe um processo Uhum. definido, um procedimento, algo muito definido de como é que cada ato vai andar dentro do cartório, como é que ele Uhum. vai dar o encaminhamento. Então, às vezes, esse processo, por não ter algo definido, ele acaba circulando por pessoas que não estão inseridas naquele ato Uhum. e que, às vezes, não têm um conhecimento necessário para, de fato, praticar ele com a segurança jurídica necessária, né? Uhum. Então, eu acho que uma dica de ouro seria definir os processos dentro do cartório, de uma escritura, de um processo administrativo, de um registro de um título, da entrada de um protesto. Então, definir esses processos, ele vai facilitar a conferência Uhum. das conformidades e eu entendo que vai melhorar até mesmo a eficiência do cartório, né? Perfeito. Porque com os processos ele já consegue verificar como é que estão os andamentos, ele consegue acompanhar como é que estão as escrituras que estão no seu cartório, como é que estão os processos administrativos e facilita também o treinamento de novos funcionários, né? Inserir novos funcionários dentro daquele processo se torna mais fácil, consegue verificar em qual etapa ele se adequa melhor. Perfeito. Acho que essa seria uma dica importante ali para os cartórios começar a observar. Tem alguns cartórios que a gente já vê que tem isso bem definido e a gente vê que acaba sendo um sucesso na parte de produtividade e de segurança jurídica dos atos praticados. Perfeito. Né? Ótima, ótima dica. Eu visitei recentemente duas serventias, uma escrivaninha de paz e um registro de imóveis, que tinham isso muito bem definido, assim, Uhum, tinham fluxogramas, a sim. própria estrutura de trabalho era como uma esteira de produção, que cada colaborador fazia uma etapa, e Uhum, ficava muito mais fácil integrar um novo colaborador, né? exato. Porque ele aprende a fazer exatamente aquelas funções, né? A gente sabe que quanto menor é a Uhum. serventia, às vezes tem mais desafios, né? Às vezes a pessoa precisa ter múltiplos Sim, conhecimentos.
Mas quando você tem isso documentado, né, o que eu tenho que analisar, o que eu tenho que fazer, fica mais fácil até para você titular ou Uhum. substituto tirar férias, né, Exato. se ausentar. Então, no final, a parte de processos, né, ajuda tanto na conformidade Uhum. quanto também na produtividade. Perfeito. Muito boa a sua dica. Obrigado. E, bom, esse foi nosso momento de hoje sobre o audit. Espero que você tenha gostado, tenha anotado as dicas aí sobre quais são os principais quesitos que acabam caindo nas correções, que acabam caindo no audit. A gente falou aqui de emolumentos, falou de processos administrativos, de documentos, de Uhum. processos. Então, aproveite essas dicas para deixar a sua serventia também em conformidade. Lembrando que uma auditoria é sempre importante em qualquer empresa, em qualquer negócio. Isso é importante para a sua segurança como substituto, como oficial, como escrevente. Né? E se você desejar, se fizer sentido para a tua serventia, você pode também contar com o audit. Uma pessoa externa, né, Dr. Jefferson, um dos nossos auditores, que vai até a serventia e faz esse trabalho. Eu queria também deixar uma última dica. Eu conversei com uma serventia há alguns dias, e ele falou que fez o audit já faz uns 2 anos, e que ele fez um combinado com a pessoa que foi lá na época, de que não iria fazer as perguntas do audit para o oficial, né? Em Uhum. alguns momentos do audit, o Dr. Jefferson faz perguntas, né, sobre os procedimentos. E que as perguntas iam ser feitas para os escreventes. Sim. E ele falou que depois disso, os escreventes tiveram uma autonomia muito maior Sim. para tomar decisões, começaram a estudar mais, perceberam daí que eles não sabiam as respostas. Então fica também uma dica, né, de como a educação pode ajudar na sua serventia. Perfeito. Obrigada, Dr. Jefferson, pelo seu tempo. Obrigado, eu que E agradeço. se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a gente. Um abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.